Doutor Miguel, no dia 8 de janeiro, logo depois dos ataques, aqueles distúrbios foram classificados como terrorismo pelos jornalistas. Depois, advogados e juristas disseram que aquelas ações não podem ser classificadas como terrorismo. Por quê? É um grande prazer estar neste programa com jornalistas de tanta reputação. Quero dizer que não é terrorismo em face do que estabelece a nossa legislação. O Brasil não tinha se interessado por estabelecer uma legislação específica para o terrorismo, apesar da Constituição brasileira fazer referência ao terrorismo como crime imprescritível, faltava uma lei. E essa lei foi exigida em face das Olimpíadas em 2016. Em razão disso, não havendo uma legislação, a toque de caixa se aprovou uma lei, a Lei 13.260 de 2016, que contempla o terrorismo. É uma grande discussão internacional, não há uma unanimidade acerca da configuração do terrorismo, mas, sem dúvida, há alguns pontos que chegaram a ser estabelecidos como característicos do terrorismo. A intenção de causar um medo, uma atemorização na população, na sociedade, no governo, uma violência, uma grave ameaça ou uma violência e, ao mesmo tempo, a finalidade de atender a um interesse político, ideológico, de luta por racial ou racismo, ou seja, em face de preconceitos. Ora, a legislação brasileira foi elaborada com muito impacto no campo da esquerda no Congresso Nacional, que ficou com receio de fazer no terrorismo, na definição de terrorismo, referência ao aspecto político, o que não é de forma nenhuma aceitável. E então, como é que esta lei define o terrorismo? Ele coloca no artigo 1º, parágrafo, no artigo 1º, parágrafo 2º, coloca logo o que é o terrorismo. E nessa definição se diz que há uma finalidade, que é causar terror, através da violência, que pode atingir a integridade física ou a estabilidade das instituições, mas estabelece uma motivação. A motivação que está consagrada nesta definição de terrorismo diz respeito a que o ato seja praticado em razão de xenofobia, preconceito ou aspecto religioso. Ou seja, limitou muito a concepção de terrorismo, porque o ato como esse de Brasília, para causar terror, para afrontar as instituições, para afrontar o local onde são exercidos os poderes constitucionais, mas não foi motivada por xenofobia, por preconceito racial ou por motivação religiosa. E, por essa razão, não se adequa ao que está estabelecido na lei como terrorismo. Então, estes atos praticados no dia 8 se enquadram, no entanto, na lei que estabeleceu os crimes contra o Estado de Direito Democrático, em substituição à Lei de Segurança Nacional. Eu participei de um grupo que elaborou, em parte, esses dispositivos da Lei de Defesa do Estado de Direito Democrático, juntamente com a deputada que relatava essa matéria na Câmara e com o senador que relatava, a deputada que é do Piauí, e o senador que relatou e acolheu algumas das nossas sugestões. E aí se vê que existe um artigo nesta legislação que viabiliza
a adequação do que aconteceu no dia 8 a uma figura penal, que é do artigo 359-L do Código Penal. Acrescentou-se ao Código Penal uma disposição que diz tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado de Direito democrático, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, fica-se na tentativa de abolir, por via do impedimento ou da restrição ao exercício dos poderes constitucionais. Não é terrorismo tecnicamente. No entanto, em outros países, há a admissibilidade do terrorismo por motivação política. Isso acontece, por exemplo, na Espanha, Código Penal espanhol, no artigo 573, na Inglaterra, através do Terrorism Act, que também faz referência ao aspecto político-ideológico, ao Código Português, ou seja, o terrorismo não tem uma unanimidade definitória no concerto internacional, porque existem sempre receios daqueles que não querem que haja a inclusão do terrorismo em face daqueles que são chamados os combatentes da liberdade, que estão lutando para a recuperação da liberdade em um determinado país contra um regime opressor. Mas eu creio que nem deveria ter esse receio a lei do terrorismo, porque ela estabelece a lei do terrorismo que não constitui crime as manifestações de ordem política, não é? Então, não teria que ter receio de que movimentos sociais, movimentos reivindicatórios, fossem incluídos como terrorismo, porque a própria lei exclui do terrorismo as manifestações reivindicatórias de cunho social. Então, eu creio que se exagerou muito ao se fazer essa definição de terrorismo. Existe um risco de se mexer, portanto, no terrorismo em todo caso, porque há um projeto de lei do Major Vitor Hugo que recupera um projeto que foi de Jair Bolsonaro e que amplia, transforma realmente os movimentos sociais em terrorismo. Então, haveria esse risco. É um projeto que não conseguiu urgência, mas é um projeto que ainda se encontra lá na Câmara dos Deputados, que foi de autoria do Bolsonaro, reeditado ou ressuscitado pelo Major Vitor Hugo. Professor Miguel, apenas por hipótese, essa versão do Jair Bolsonaro e do Vitor Hugo puniria os atos do dia 8? Puniria com rigor os atos do dia 8? Sim, é o projeto de lei 1595 de 2019, puniria, e o que é mais grave, porque o projeto não tanto se dedica à definição de terrorismo, mas à criação de uma força antiterrorista para prevenir atos terroristas. E esta força seria comandada pelo Exército, pelas Forças Armadas. Portanto, colocaria diretamente na manutenção da lei e da ordem o Exército, que não estaria aí como é sua competência constitucional na defesa da pátria, mas diretamente, sem excepcionalidade, interferindo na manutenção da lei e da ordem. Consagraria o conceito de inimigo interno que é tão caro a certa ideologia militar. Certo, exatamente, estaria iluminado pela ideia do direito penal do inimigo e, ao mesmo tempo, constituiria esta força de unidade nacional, de unidade antiterrorista, que teria um braço militar e um braço civil. Se vê, portanto, aí que seria efetivamente a consagração da interferência militar na ordem interna, do inimigo interno. Agora, não é necessário mudar-se, em face desses fatos que ocorreram, mudar-se a lei de terrorismo, porque esses fatos, se eventualmente repetidos, já estariam incluídos também na lei de defesa do Estado de Direito Democrático, através do artigo 359L e 359M. Mas eu creio que poder-se-ia criar um tipo intermediário entre o golpe de Estado e esta forma de tentativa de abolir o Estado de Direito Democrático. Seria um fato de tumultuar e invadir estabelecimentos
públicos. Isso está no artigo 334, por exemplo, do Código Penal português, que diz: quem com tumultos, desordens ou vezerios perturbar ilegitimamente o funcionamento de órgão da República, não sendo seu membro, e punido, respectivamente, com pena tal. Ou seja, poderia ter um tipo intermediário que não tivesse como objetivo abolir o Estado de Direito Democrático, que seria só um tumulto. Mas, nesse caso, havia um interesse, sim, de fazer com que houvesse uma modificação da estrutura do Estado de Direito Democrático, e vez que todos que participaram, falavam, agora vamos tomar o poder é o povo, o poder é o nosso, e vários, inclusive, se manifestaram querendo explicar por que tinham feito isso, que iam tomar conta da sede dos poderes constitucionais, do Supremo, do Congresso e do Planalto, para negociar, que só sairiam negociando para que houvesse a consagração da interferência das Forças Armadas no exercício do comando do país. Portanto, era, sem dúvida nenhuma, uma tentativa de abolir o Estado de Direito Democrático por via de atos de violência, como ocorreram, violência ao patrimônio e violência, inclusive, a pessoas, avanço sobre as pessoas, que ocorreu no dia 8. Professor, muitos espectadores da TV Cultura fizeram uma pergunta que eu trago ao senhor. O terrorismo, a lei antiterror previu entre os crimes, crimes de origem religiosa. Entre os atacantes e os vândalos do dia 8, havia muitos cuja motivação é religiosa. Isto os enquadra em terrorismo a despeito dos outros, ou como a principal motivação em geral era política, descarta-se o terrorismo para aqueles religiosos? Na verdade, a motivação tem que ser por preconceito religioso. Não estava se atacando ninguém em razão da sua fé religiosa, né? Eles podem ser religiosos, tinha lá, não era só evangélicos que estavam lá, tinha muitos evangélicos, mas tinha católicos, tinha ateus, não era um movimento, não foi um movimento que tivesse como motivação uma razão religiosa, para ir contra alguém que fosse de outra religião, né? Como, por exemplo, os ataques que ocorreram na França, por exemplo, contra a revista que tinha feito uma paródia com Maomé. Ali era realmente um ato terrorista motivado por uma questão religiosa. Aqui não. Aqui havia religiosos, pessoas com fé religiosa, mas não era a fé religiosa que estava movendo as pessoas. O que movia as pessoas era um interesse de ordem política, exclusivamente política. Sobre essa minuta do decreto do golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro e ex-secretário de Segurança, Anderson Torres, esse rascunho, essa minuta de um decreto, enseja prova judicial contra o ex-ministro? Não, na verdade, mostra qual era a sua intencionalidade, né? Cogitação não merece pena. Aquele documento é uma cogitação, não se concretizou, não passou para ato executório, né? Ficou a mera cogitação. Mas mostra qual era o clima, qual era a intencionalidade, porque depois ele vem a ser secretário de Segurança, e é exatamente no exercício da Secretaria de Segurança que se lhe imputa a omissão grave de não ter tomado providências necessárias para a proteção dos três poderes, né, das sedes dos três poderes. Esse documento é apenas um elemento a mais, um indício da intencionalidade, portanto, mostra que se a sua intenção era decretar o Estado de Defesa interferindo no Poder Judiciário, era o Poder Executivo interferindo no Poder Judiciário, né? E com uma única finalidade. A única finalidade era de contestar as eleições presidenciais do segundo turno. Nem era a eleição
de segundo turno de governador e presidente, só de presidente, e não eleição do primeiro turno. Essa intenção mostra uma outra coisa que me parece interessante. Mostra o casamento dessa intenção golpista com a arguição de nulidade da eleição ou de verificação dos resultados da eleição apresentados pelo Partido Liberal, pelo PL. O PL também entra com um pedido de verificação da eleição limitada ao segundo turno da eleição presidencial. Eu creio que foi o despacho do Alexandre de Moraes que quebra as pernas dessa tese. Ele diz, se for para desconfiar, fazer uma verificação por conta das urnas, que se peça do primeiro turno, que as urnas foram as mesmas, e que se peça também de governador no segundo turno. Senão fica demonstrada a má-fé. E aí caiu o castelo de cartas criado pelo PL e também essa intenção de decretação do Estado de Defesa do Tribunal Eleitoral com essa finalidade caiu por terra. Portanto, importante é esse casamento entre o objeto do pedido de verificação do PL e a decretação do Estado de Defesa com interferência no TSE para exclusivamente fazer verificação das urnas com relação à eleição presidencial de segundo turno. Isso sim, aí há um casamento. Agora, como legislador, como advogado observador das legislações, o senhor sente que é preciso aprimorar esse relacionamento entre o governo federal e o governo do Distrito Federal no que tange à defesa da segurança pública? Porque me parece que o governo federal, pela lei, contrata o governo do Estado e a Polícia Militar para a sua segurança. E, por exemplo, em caso de divergência radical entre esses entes federativos, pode haver uma ineficiência provocada, ou como parece ter havido. Não era o caso da União ter a defesa dos seus próprios ali na Praça dos Três Poderes e etc.? Porque a Polícia Federal não faz policiamento preventivo, não faz policiamento fardado. A Polícia Federal é uma polícia judiciária. Inclusive, a Polícia Militar de Brasília não tem um contrato, mas a ordem pública na cidade de Brasília é de competência e atribuição da Polícia Militar. Aliás, a União ajuda e paga parcela dos gastos que são feitos na manutenção da Polícia Militar do Distrito Federal. Né? Há uma contribuição, até porque o Distrito Federal também não teria orçamento suficiente para o sustento de uma força policial. O governo federal, como se vale desta força, contribui para o pagamento de soldos dos militares da Polícia Militar do Distrito Federal. O que importa é o entendimento que seja feito. Não é justificável que voltemos à época da ditadura em que as polícias militares estavam sob o comando do Exército. Né? Eu fui secretário de Segurança de São Paulo com Montoro e ali, ainda mais na época da ditadura, havia todo um conflito entre a Polícia Militar, a quem a Polícia Militar obedeceria, ao governador ou ao ministro do Exército, né, na época. Então, não quero de volta uma situação de tanto conflito. É necessário entendimento, isso sim. E por isso é que houve a intervenção. Houve a intervenção porque houve omissão. Houve mais, uma omissão voluntária, não foi uma omissão fruto de negligência, né? Foi uma omissão mesmo voluntária e se vê que o governador foi informado, não se sabe direito qual é o seu envolvimento, mas o secretário de Segurança, que era o ex-ministro da Justiça, que estava imbuído dessa ideia golpista, né? Deixou a Secretaria de Segurança às moscas, né? Com o secretário executivo que passava informações inverídicas ao governador. Portanto, o problema todo é realmente de entendimento, de conversa. Eu acho muito importante essas conversas que o presidente Lula está tendo com as forças militares para reassumir, ou seja, não podemos ficar com os rescaldos da época de Bolsonaro e que haveria um comprometimento político das forças militares, seja das polícias militares como das forças armadas, com um governo.
As Forças Armadas e uma Polícia Militar são órgãos de Estado, não são órgãos governamentais. Não são do governo Bolsonaro, são do governo, são do Estado, portanto, defendem os poderes constituídos que estão devem ter o seu livre exercício. E isso não ocorreu no dia 8. O senhor já disse que acha que não é necessário, agora, a toque de caixa, mudar a lei antiterror para dar conta dos fatos de 8 de janeiro. Mas eu pergunto, no médio e longo prazo, o senhor entende que a lei se beneficiaria da inclusão dos crimes políticos, como da definição de crimes políticos entre crimes e terrorismo? Eu creio, não tenho receio de que se deveria completar ou retirar a motivação referida à xenofobia, a preconceito de ordem étnica, racial, religiosa, como elemento necessário para a configuração do terrorismo, porque não é. O terrorismo tem também motivação política e ideológica, em todas as legislações. Na legislação brasileira é que se fez essa exceção, e não tenho receio por quê? Porque na própria lei de terrorismo se exclui como enquadramento como terrorismo de movimentos sociais reivindicatórios. A mesma coisa acontece na lei que estabeleceu os crimes contra o Estado de Direito Democrático. Há uma exclusão também de configuração de crimes contra o Estado de Direito se há uma motivação social, se há uma reivindicação, movimento. O que não se pode admitir nunca, jamais, é violência e grave ameaça. Não é no assodamento dos fatos que deve-se novamente legislar na matéria tão complexa, tão delicada. O que aconteceu em 2016, que a toque de caixa se fez uma legislação para atender a urgência da realização das Olimpíadas. E acabou havendo, portanto, uma pressa na aprovação desta lei 13.260 de 2016 por conta das Olimpíadas. Eu iria com calma, daria um certo tempo, um rescaldo, sair do rescaldo, sair da tribulação emocional que nós estamos vivendo depois das cenas horrorosas que vivemos no dia 8 de janeiro. Uma última pergunta. O ministro Alexandre de Moraes, em alguns despachos e declarações, usou a palavra terrorismo ao se referir ao dia 8. Seria possível imaginar que uma sentença judicial amplificasse o sentido da lei antiterror para casos como crimes ocorridos no dia 8? Digamos assim, a jurisprudência poderia impor uma interpretação mais ampla da lei? Uma denúncia do Ministério Público Federal contra 39 dos participantes das invasões lá em Brasília. Né? E não se qualificou o crime como terrorismo. Se estabeleceu ali crime de organização, de associação criminosa, se estabeleceu crime do 359-L, que é exatamente esse, tentativa, não é nem abolir, é tentar abolir o Estado de Direito, restringindo os poderes constitucionais, né? E crime de dano ao patrimônio público. E eu acho que o fato de estar usando a palavra terrorismo é muito mais retórico do que técnico. Né? E, na verdade, o juiz ele vai responder à qualificação, ao fato e à qualificação que foi feita na denúncia. E eu não acredito que se dê que o juiz, o Supremo, que vai julgar, ou o desmembramento desses processos, em vários processos, ou até em primeira instância, se vai alterar. O que é um risco alterar? Risco alterar porque é uma amplitude que não deve ocorrer de forma nenhuma no direito penal. O direito penal trabalha com a exigência da taxatividade, ou seja, da absoluta e correta correspondência entre o fato e aquilo que está descrito na lei penal. Né? Não se pode fazer ampliações, né? E a lei penal exige essa motivação, xenofobia ou preconceito de raça, de etnia ou religiosa. Não é o caso dos que participaram no dia 8. E nem precisa disso para haver a imputação de crime grave, que é a imputação do crime 359-L no Código Penal. Portanto, seria uma desnecessidade arriscada, né, de fazer isso, de fazer uma atribuição ou uma interpretação
de que houve terrorismo quando, tecnicamente, não houve. Seria, ao invés de punir, seria dar vaza para uma contestação da legitimidade da condenação. Dr. Miguel Reale, muito obrigado pela sua entrevista, é um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar ao seu lado e ao lado dos telespectadores da TV Cultura.